Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é terça-feira, dia 17 de abril. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. E para a gente é sempre um prazer estar com você aí na sua casa, ter a sua companhia aqui com a gente. E eu te faço um convite para a gente ficar junto hoje até meio-dia. A gente conversa sobre a segunda edição de um evento que realiza o sonho de dezenas de meninas das comunidades de Juiz de Fora. Iremos conversar também sobre a hemofilia, uma doença que afeta o sangue. Apresento agora os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Rogério, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Caio. Bom dia a todos que nos veem nesse momento. Meu amigo Cirilo, Andréia, Nego Bússolo. Programa hoje sensacional, com mais dois assuntos aí, né, de muita relevância para quem nos assiste, né? Com certeza. Bom dia, Cirilo, tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, telespectadores da TV. Bom dia, componentes da mesa. Bom dia. Muito bom não ter que esperar até sexta-feira para te encontrar. Mas é bom estar, sempre é bom estar aqui. Prazer, viu? Eu apresento agora para vocês os convidados do nosso programa de hoje. A gente recebe a hematologista Andréia Nicolato. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Obrigado, viu, Andréia, por Obrigada você ter a vocês. vindo. E a gente também recebe o fundador e presidente de honra da Casa de Cultura, Evailton Vilela, Jefferson da Silva Januário, que todo mundo conhece como Nego Bússola. É um prazer te receber. Para mim é uma honra, mais uma vez, participar dessa mesa com assuntos tão diversos, né? Agradecer a presença de todos os presentes também. E vamos nessa. Vamos lá, então. Vamos lá. A hemofilia é uma doença hereditária que afeta a função de coagulação do sangue. As pessoas que sofrem desse problema podem perder muito sangue em qualquer acidente, já que os coágulos formados não são suficientes para controlar o sangramento e também para cicatrizar as feridas. Andréia, esse é um problema grave, né? Ele é recorrente? É comum as pessoas terem esse tipo de problema? É o seguinte, uma a cada 10 mil crianças, tá, pode ter hemofilia. Tá? A mais comum é a tipo A, né? São três tipos, tipo A, tipo B, a tipo C, que é muito rara, tá? E é uma doença hemorrágica, né, hereditária, ou seja, ela tem um quadro, né, genético. Mas em 30% dos casos pode ocorrer um tipo de mutação que não tem caso nenhum na família e pode ter, então, um caso de hemofilia. Inclusive, o dia de hoje, o dia 17 de abril, é porque um paciente hemofílico grave, tá? É um grande banqueiro, um homem muito rico, tá? Ele nasceu no dia 17 de abril de 1926. E ele, com todo o dinheiro dele, ele investiu em pesquisas para poder melhorar, né, a qualidade de vida do paciente hemofílico. Tá? Hoje é o Dia Mundial da Hemofilia, né? Dia 17 de abril. Em homenagem a ele. Ele chamava Dr. Frank Snable, tá? Que era um hemofílico grave, rico e que investiu pesquisa nessa área. Doutora André, a senhora comentou que começa a ser identificado nas crianças, né? Desde quando nasce. Desde quando nasce. Sim. Isso é identificado em que momento e a partir daí o que deve fazer lá os pais? Depende muito. São três tipos clínicos, né? A grave, a intermediária e a leve. A grave, desde quando nasce, ou ainda ela que tende quando começa a engatinhar, com 6, 7, 8 meses, aí o bebê começa a apresentar manchas roxas, né? Que chama equimose, hematoma, ou quando cai um dentinho começa a sangrar, entendeu? Mas assim, é aquele caso que a mãe relata que a criança tem manchas roxas espontâneas, não teve trauma, e então a gente investiga por que aparece isso. Agora, tem aqueles casos muito leves que a criança só na fase, às vezes, só de adolescente que a gente vai fazer, né, o diagnóstico, entendeu? André, o Brasil é o terceiro país em população com hemofilia do mundo, não é isso? Dentro dessas três tipologias que você citou, eu gostaria que você nos colocasse assim, a população brasileira, qual a que incide mais e que você tocou a questão da criança, da descoberta precoce da questão da hemofilia.
existe um programa do SUS que dá apoio às crianças e adultos. Você poderia comentar alguma coisa sobre isso? Claro. É o seguinte, nós temos aqui no nosso país, tem muito caso, como, né, você tinha falado, é o terceiro país, o SUS fornece todo o tratamento. O tratamento, ele é toda, né, a medicação, ela é fornecida para os hemocentros, né, que tem 29 centros cadastrados. Aqui em Juiz de Fora fica lá no Hemocentro ou Hemominas, né? Que é a mesma coisa. Nós temos aqui em Juiz de Fora 150 hemofílicos, tá, cadastrados, e toda a medicação vem pelo SUS. Então, o médico vai lá, faz o cadastro do paciente hemofílico, que alimenta num site chamado Web Hemofilia. Esses dados vão direto para o Ministério da Saúde, e com isso ele fornece a dose do fator utilizada para esse hemofílico. É um serviço que é muito bom, porque a gente assim, jamais falta, né, medicação, que é o fator de coagulação dele. Entendeu? Que aí você usa essa medicação caso algum paciente sofra um acidente, ele é hemofílico. Não é só acidente, não. A gente usa de forma profilática, porque o que acontece, vamos aqui pensar um pouquinho no passado. Se a gente for assim, a gente tem que ter memória da nossa história, claro, né? Então, na década de 80, a gente tinha 3 hemofílicos super famosos, que é o Enfio, o Betinho e o Chico Mário, né? Então, todo mundo lembra que são 3 irmãos. E os 3 irmãos, eles morreram não só pela hemofilia, mas sim de contaminação, né, por AIDS e hepatite, porque na época não tinha o fator que a gente chama de fator puro ou liofilizado. Então, eles tomavam o fator, o plasma direto, o crioprecipitado, que é um componente vindo do sangue e que na época a gente não sabia, não existia ainda, né, o diagnóstico de AIDS, de hepatite B, hepatite C. Então, a gente perdeu 3 pessoas super conhecidas que fazem muita falta para a sociedade nossa, né? E que os 3 morreram de hemofilia. E a história da hemofilia, ela é muito antiga. Então, a gente vê, assim, a Rainha Vitória, por exemplo, em 1900 e pouco, 1890, ela era portadora do gene. E ela teve filho hemofílico e 2 filhas portadoras do gene. O que explica esse problema? É falta de proteína? Não, é o seguinte, é uma deficiência de uma proteína da coagulação. Então, você tem ou ela ou ausente, que é muito raro, ou ela é muito baixa. Então, quando você tem a deficiência do fator 8, aí nós temos o quê? A hemofilia A. Quando nós temos a deficiência do fator 9, aí nós temos a hemofilia B. E a mãe que é a portadora, é a mãe que transmite por ser localizado no cromossoma X. E nesse caso, como se trata de coagulação, vou voltar na pergunta do Caio, a questão do acidente ou de algum corte. Cirurgia, o risco disso é muito mais alto? Como faz para parar isso? Então, existe né, o tratamento, né, preconizado de acordo com a intercorrência clínica com a dose. Dose e peso é do paciente. Então, nós temos um protocolo, tipo assim, ele vai fazer uma cirurgia de amidalectomia. Então, a gente calcula. Para essa cirurgia, a gente vai calcular a quantidade de fator de acordo com o peso daquele hemofílico. Então, tem todo um protocolo, né, fixado. Em caso de urgência, ele tem lá a carteirinha que ele é hemofílico, então ele tem toda a assistência. Eu ia perguntar exatamente isso. É ruim ficar falando de acidente e tal, mas, né, infelizmente não, claro, é uma realidade. Então, para quem está nos ouvindo agora, que tem parente ou que tem algum conhecido e tal, que tem a hemofilia, eles recebem uma carteirinha em caso de acidente, o bombeiro ou o SAMU que for lá fazer o primeiro atendimento, já sabe que é? Já sabe que é, ele tem, a família é muito bem orientada, tem uma equipe multidisciplinar que cuida dele, né? Então tem todo um acesso a isso. Tá? O André, outra coisa também que tem se falado, que o melhor tratamento é o tratamento domiciliar, que é referendado internacionalmente. Né? Porque você poderia nos explicar a partir de que momento um hemofílico ele está estabilizado para ter esse tratamento domiciliar, que é referendado, e quais são as vantagens desse cuidado domiciliar, porque realmente parece que, além da qualidade de vida, tem a agregação de redução de despesas, né? Isso, é porque também, assim, por que faz a dose chamada dose em casa ou a dose no domicílio? Porque sabe que isso é uma forma de
integrar mais o paciente. Segundo, se você fizer o diagnóstico precoce, a chance dele ter clinicamente menos dor, porque dói muito quando sangra a articulação. Outra coisa, quanto mais precoce fizer o fator de coagulação dele, né, você sabe que vão ser, né, utilizadas menos doses depois, entendeu? Então, e a gente tem que conhecer quem é o perfil daquele paciente que pode fazer a dose em casa. Primeiro tem que ter, né, um treinamento dentro do Hemominas, né, com a equipe que vai aplicar. Às vezes é o próprio paciente, ou é a mãe, ou é o pai do paciente. Se ninguém dessa família tiver condição para fazer isso, aí a UBS mais próxima vai ser treinada, entendeu? Então, com isso, você reduz muito menos gasto. Além de reduzir gasto, você também humaniza mais o tratamento. Com certeza. Andréia, a gente sabe, através da nossa conversa, da facilidade desse sangramento, né? Mas, às vezes, ele pode acontecer sem nenhuma causa aparente e a minha curiosidade fica em torno de quando é um sangramento interno. A pessoa ela consegue identificar como isso acontece? Sim, mas normalmente assim, ou é espontâneo, porque tem que ser uma hemofilia muito grave para fazer um sangramento espontâneo muito intenso. Então, mas ele consegue. Existia uma coisa antigamente chamava aura do hemofílico. Ele falava, eu vou ter dor. Ele sabia que no dia seguinte aparecia realmente um hematoma. Claro que hoje em dia o diagnóstico é muito melhor, né? É muito mais avançado. O tratamento hoje em dia está quase saindo uma terapia gênica ainda mais perfeita, de você não precisar mais depois, né, do plasma humano. A gente já tem o fator recombinante. Mas quando tem uma hemorragia interna, habitualmente ele sente dor, ele tem sintomas disso. Entendeu? Agora, claro, se tiver algum trauma, né, caiu, bateu a cabeça, né, teve um acidente de carro, ou criança mesmo, né, criança é tão comum cair, né? Ou escorregou, a gente cai, por que né, um paciente com uma, né, coagulopatia dessa não pode ter um trauma? Né? O próprio príncipe Leopoldo, filho da rainha Vitória, ele morreu na Alemanha em decorrência de uma queda. Ele machucou, ele era hemofílico, e o sangramento não foi estancado, embora ele tivesse, para a época, todo acompanhamento possível, mas ele morreu assim. E a irmã dele é mãe da Alexandra, que casou com o czar Nicolau da Rússia, que teve o Alexei, que é um hemofílico, né, que ele foi assassinado na época lá da Revolução Russa. E que quem cuidava dele era aquele mago, né, o Rasputin. Então é uma história, a hemofilia tem uma história muito... Tá vendo como a mesa de debates é cultura? Muito bom. Bom, a gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa aqui pela TVE Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. André, a gente tem falado sobre a hemofilia, mas quando você vem aqui, a gente também sempre aproveita a oportunidade para falar sobre os estoques de sangue e sobre as carências que vocês estão passando no momento. E a gente sempre conta com a participação, com a ajuda do pessoal que acompanha o nosso programa de Juiz de Fora, que geralmente é muito caridoso, né? Para doar o seu sangue e ajudar com os estoques de vocês. Atualmente, como estão os estoques lá no Hemominas? Ó, o seguinte, o estoque, sim, atualmente, ele está abaixo do ideal. Né, para a gente manter o nosso estoque, porque a gente encaminha sangue e derivados para 60 hospitais. Então, 100% da hemoterapia da nossa cidade e região é da Fundação Hemominas, entendeu? Então, a gente precisa, no mínimo, de 160 doadores por dia. Semana passada, nós tivemos dia que a gente teve o quê? 80 doadores. Nós tivemos 90 doadores. Ontem nós tivemos 130. Ah, mas estava cheio. Não, o ideal são 160. Entendeu? Então, vamos pensar em enviar sangue, enviar plaqueta, enviar plasma para 32 cidades e 60 hospitais. A gente precisa de muito doador. Então, a gente parece que fica assim, lá vai o Hemominas de novo pedir. Mas é porque a gente precisa todo dia. Entendeu? Inclusive, para o próprio hemofílico, antigamente, antes de existir esses produtos, ele recebia diretamente do sangue, que era o plasma que vem da bolsa de sangue, o crio precipitado que vem do plasma, né? E mesmo para poder fazer o fator de coagulação dele, a gente precisa do plasma, exceto, né, o recombinante que é
que é de biologia, né, molecular, aí é diferente. Mas para poder fazer o fator de coagulação, a gente precisa também do doador, né? Então a gente assim, precisa que todos os dias as pessoas compareçam ao Hemominas. E a gente tem notado que quando tem um caso assim, de um paciente, uma criança, né, com leucemia, aí aquele impacto aí aparece comoção, muito. Passa a comoção, as pessoas caem de novo na rotina. Inclusive, eu estou achando engraçado que, coincidentemente, é a segunda mesa que a gente faz junto sobre doação de sangue. Ano Sim. passado, no dia do doador, inclusive, a gente teve junto aqui reforçar a questão aí da doação para quem está nos assistindo. Inclusive, hoje veio um pedido aqui para a mesa, para quem puder doar, uma pessoa vai operar hoje e fazer a doação lá em nome de Gisene Ribeiro. Isso não é uma dessas mensagens simples que correm, não. Isso aqui é bem sério. Foi pedido para a mesa, então a gente está repassando esse pedido aqui em nome do Dr. Rodrigo Rolli aqui. Hoje, como está o estoque? Está vindo abaixando? Como é que está lá? O negativo? O estoque é o seguinte, o grupo O, tanto o O positivo, o O negativo, né? E o A positivo, ele está bem abaixo do ideal. Entendeu? E a gente, assim, a gente não pode tomar uma atitude ruim, antipática ou desumana, eu não sei qual é o nome, de falar assim, vamos ter que cancelar cirurgias eletivas. Imagina, você se prepara, você pega licença, você entra de férias para poder fazer alguma cirurgia. Quer dizer, urgência eu nem vou falar, mas não pode porque o estoque está abaixo do ideal. Né? Eu tenho uma curiosidade. Como a gente trabalha com a administração, a gente vai buscar a solução na causa, né? Uhum. Existe uma conta de que quanto do sangue é gasto com acidente de automóvel, moto e atropelamento e tal, e cirurgia ou não? Não, existe uma como é que chama? Uma estatística. A gente consome muito mais sangue com a cirurgia. Oncologia, quimioterapia e cirurgia. Entendeu? Uhum. Claro, quando você tem um acidente, uma calamidade, um acidente maior, mas a gente tem visto que tem aumentado novamente os acidentes nas estradas. Mas aí gás consome menos até do que a rotina mesmo que a gente tem visto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Só para tentar impulsionar e essa campanha que você está fazendo de incrementar os doadores. Uhum. Após se fazer uma doação, o Hemocentro disponibiliza uma série de exames para o doador, não é isso? Certo. E, porventura, esse exame também, o exame da hemofilia, ele está nesse rol de exames? Não. Esse exame, assim, apesar de ser 1 a cada 10 mil, 1 a cada 34 mil para hemofilia B, é um exame muito caro que não é exigido pela lei que rege a hemoterapia no país. Uhum. Os exames que são realizados são exames que possa passar algum risco para o receptor. Uhum. Mas é pouco provável que um adulto, quando vá doar, que ele não saiba que ele tem hemofilia. Inclusive, se tiver, ele não pode nem doar. Né? Uhum. E o que a gente pede também, se a pessoa estiver indo doar com a intenção de ter o exame, é um pouquinho, né, complicado, porque o que a gente fala é que tem que ser uma pessoa, um doador saudável. Uhum. Né? Então, se você tem dúvida, se você tem alguma patologia que seja uma doença infecto-contagiosa, que é o caso que a gente faz lá os exames, então, o ideal é que ele chame alguém para doar no lugar dele. Que ele, né? E existe também o mito, a doença não é contagiosa. Qual doença? A hemofilia? Hemofilia. Não é contagiosa. É uma doença hemorrágica hereditária. O paciente nasceu com essa patologia. E dentro desse prisma assim, de inovação, de engenharia genética, a questão da célula-tronco, a hemofilia, a princípio, não tem cura. Você vai um tratamento que dura a vida inteira, não é isso? Certo, mas já tem tido vários avanços, porque já existe o fator recombinante, que é aquele fabricado no laboratório. Inclusive, eles já estão, né, recebendo. E já tem algum experimento na área de célula-tronco para tentar reativar naturalmente o processo? Sim, tem um caso na Inglaterra, não de célula-tronco, mas sim de terapia gênica, de fazer a terapia gênica no paciente e ele deixar de virar. Você poderia explicar para a gente o que é? O que é? É o seguinte, qual que é a alteração, mais ou menos, assim, qual que é a alteração que ele tem? Ele tem uma alteração da falta ou da baixa do fator de coagulação. Uhum. Tá? Então, vamos pensar, o fator, né, que é responsável pela gente não sangrar e ter o coágulo. Com isso, na terapia gênica, pega esse fator, leva para o laboratório, né,
é de biologia molecular, e fabrica um fator na qual depois faz desse paciente para ele estimular a ele fabricar o fator depois espontaneamente. Entendeu? É mais ou menos isso. Claro que isso é um alto investimento, só que eu acho que quando a gente fala de saúde, não tem preço, né? Você já pensou? Mas tudo bem que hoje em dia, assim, melhorou demais a qualidade de vida. A gente viu os hemofílicos antigos que tinha alteração, né, de artrose, alterações, né, de deformidade, né, e tal. Hoje em dia tem pouquíssimo isso, né? Na verdade, nem pode ter. Todos têm que ter acesso ao tratamento. Mas a tendência é que possa ter cura, sim, através, né, da terapia gênica. Que maravilha, a cabeça pensante e arranjando soluções futuras, né? Isso. Tem coisa boa no mundo. Eu queria fazer uma pergunta bem rápida. Claro. A senhora, Andréia, né? Não. Falando sobre essa questão da arrecadação dessa campanha de doações de sangue. Nós temos aí o resultado aqui em Juiz de Fora da Asconce Imóvel, né? Que é um veículo todo equipado para detectar o câncer de mama. Eles saem do hospital e vão até as áreas mais remotas, as áreas de vulnerabilidade social, e tem uma pesquisa toda voltada para o público que não é assistido diretamente. Eles conseguiram adaptar esse transporte para dar um diagnóstico. E pós dar esse diagnóstico, atender na sede. Haveria possibilidade de criar um veículo assim também de arrecadação de sangue para locomover, fazer uma logística de ir até o cidadão, ou é necessário que tenha um equipamento dentro do departamento dos hemofílicos ali? Ou pode arrecadar em uma determinada região e trazer esse sangue para facilitar? O que você está falando é o que a gente faz em alguns locais, que é, né, coleta externa. Sim. A gente tem um ônibus próprio para isso, né, que o governo do estado, né, que adquiriu. A gente fazia muito coleta externa, tá? Então a gente uma vez por semana fazia em várias cidades que a gente tem a parceria, o contrato de enviar o sangue. Só que agora com a questão de recursos humanos, a gente tem feito em local fixo. A gente tem o que está acontecendo agora, né? A população, né, de funcionários estão aposentando, não consegue ainda chamar tanto, né, contratar tantos servidores assim. Então, a gente tem os postos de coleta avançada. Então, a gente tem um posto nosso aqui do Hemominas, daqui de Juiz de Fora, na cidade de Muriaé. Então, a gente atende lá, coleta lá toda quarta-feira. Tem um posto de coleta avançada nosso aqui em Leopoldina, coleta toda quinta, e às vezes quinta e sexta. E talvez mês que vem já vai ser inaugurado o posto de coleta avançada, né, em Barbacena. Tá? Então, também nós assistindo. O que você falou seria ideal para a gente. A gente tem um ônibus, tipo assim, um dia, né, segunda a gente ir numa empresa, ir numa cidade pequena. Na França já faz assim, vários países da Europa fazem assim. Mas são países que é pequenininho, tamanho, né, de Minas Gerais, ou tamanho do estado do Rio às vezes, né? Então a gente tem uma, né, complexidade enorme, a gente precisa muito de recursos humanos para poder fazer isso. É um sonho nosso, é um projeto nosso, mas eu acho que nós vamos um dia fazer. Seguindo até nessa dúvida, será que também não seria tão interessante consultar dentro da área da medicina alguns alunos que são formados para compor esses recursos humanos? Uma contrapartida, acho que é uma proposta, porque quem subsidia o estudo deles é o cidadão, né? Então uma contrapartida para eles dar também, que passa uma ideia até de cidadania, né? Acho que seria proposta a gente sair de um estado de inércia e propor um trabalho desse para que a gente venha ter êxodo. Poderia ser uma proposta, né? Chegar até os funkeiros, dito funkeiro sangue bom, né? A turma das comunidades, que sangue é sangue, não importa de onde vem. E a gente tem que trabalhar dessa forma. O meu sangue é O negativo. Preciso sou você, doador universal, só posso receber. Sou sangue bom, então nós somos sangue bom. E eu penso muito nessa viabilidade de facilitar, né? Então, enquanto eu estava ouvindo, eu estava criando uma forma da gente tentar mudar. E acredito que é possível, sim. Que bom. Acredito que é possível, sim. Eu acho muito interessante isso que você falou de cobrar de alguma certa forma uma retribuição social, né? Dos alunos que conseguem estudar de forma pública, já que é o governo que paga o estudo deles, mas isso não acontece, né? Isso poderia existir, gente, de alguma forma? Acontece sim. Nós temos a Liga de Estudantes, eles participam fazendo campanha, fazendo palestras. Tem o trote solidário, que é a coisa mais ridícula, que é aquele trote que a pessoa é humilhado na rua, né, avacalhado, né, uma coisa meio ridícula, porque em vez de passar pelo trote assim, de uma forma de expor o ser humano, quase um animal, porque ele não vai lá e doa sangue, né? Então isso tem
dos últimos anos, isso aí tem, né, mudado um pouco. Então, tem a Liga de Estudantes das 3 faculdades de medicina daqui de Juiz de Fora. Tanto a pública quanto as 2 privadas. Entendeu? André, deixa só para a gente reforçar junto ao pessoal, assim, quem pode doar e quem não pode doar. E vamos colocar assim, o Hemocentro, ele se localiza ao lado do Palácio da Saúde, na saída do Mergulhão. A gente não vai colocar o endereço, e vai ser ao lado do Palácio da Saúde, na saída do Mergulhão, não é assim? Isso. Então você poderia só esclarecer o nosso público, eu acho que é muito importante, o programa tem alta audiência, então de repente, quem está apto ou não a doar? Quem está apto é quem está com saúde, né? Então, ter acima de 50 quilos, porque se tiver abaixo de 50 quilos pode fazer mal, né? Ter acima de 16 anos de idade, a gente sabe que tem aquela lacuna de 16 a 18 anos de idade, tem que levar um documento assinado pelos pais, tem lá no site da Fundação Hemaminas, tem tudo lá explicando, né? Não pode estar gripado, não pode estar adoentado, se fez alguma cirurgia tem um intervalo próprio, né, para cada cirurgia, e não ser portador de doença infecciosa, né? Agora, claro, se tomou vacina da febre amarela, tem que esperar 30 dias. Se tomou vacina da gripe, tem que esperar. Então, assim, tem várias cláusulas, né, que a gente tem lá no nosso protocolo que impede naquele dia, mas não quer dizer que daqui um mês ou daqui uma semana não possa doar. Tá bom? E relembrar que é muito rápido, né? Meia hora a pessoa chega, doa, sai muito rápido, assim, né? E salva a vida, né? Literalmente é isso que a gente sempre fala. O pessoal fala, é muito romanceado. Não é romanceado. Realmente você salva a vida, né, de alguém que está precisando lá. E outro mito também é a questão do jejum, né? Nada de jejum. Lá, inclusive, você come um lanchinho gostoso. Um lanchinho. Então, todo mundo que puder, que quiser exercer sua cidadania, né, e ajudar o próximo, só ir lá na Andradas. É na Barão de Cataguases, esquina com Andradas e Rio Branco. Então não tem como, né? Próximo ao Palácio da Saúde. Muito bem, a gente agora vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora.